MSD Preview, informação até você. Nesse programa eu trago o amigo, advogado, Dr. Luciano Martins. Ele fez um brilhante trabalho no Poder Público Municipal, em várias pastas, principalmente na FUNSAT, recentemente, um cara que entende de gestão pública, direito administrativo e a responsabilidade que a gente tem que ter com aquilo que é feito para a sociedade. Eu, se fosse você, ficava no vídeo. Doutor, feliz aqui pela tua vinda, muito honrado. O senhor foi uma das primeiras entrevistas da MSD lá em 2017, né? E para isso a gente tem um carinho, o site já está com esse projeto já faz 6 anos, né? Completando agora em 2023. E lá atrás os que acreditaram, os que vieram aqui, ajudaram com certeza nessa caminhada. Seja bem-vindo e feliz também por hoje ver a tua trajetória também mais repleta de realizações de lá para cá. Tenho certeza que Campo Grande, a gestão pública, ganhou muito quando apostou no senhor. Ô Danilo, a alegria é minha, eu fico feliz de te cumprimentar por esses 6 anos. A gente sabe que a comunicação, de um modo geral, a comunicação séria, ela passa por percalços e vocês conseguiram contornar, né, tangenciar todas essas dificuldades e chegar até aqui. Eu agradeço a deferência, as palavras aí, e certamente nesse período de 2017 para cá, amadurecemos nós todos, né? Vocês. Teve a pandemia no meio, né? Pois é, que já deu uma hipertrofiada na resiliência, né? Pois porque é. Quem passou por todos esses momentos aí tem que levantar a mão para o céu e saímos todos mais fortes, mais resilientes, né? Sabendo lidar mais com a dificuldade. Ainda estamos atravessando esse momento, né? Não fizemos a travessia completa, mas já avançamos bastante. Aquele período crítico, né? Doutor, depois a gente vai fazer toda uma retrospectiva, né? Mas voltando a falar um pouquinho de pandemia, e o senhor pegou um baita de um desafio na pandemia, no momento mais difícil da pandemia, que é onde o emprego ficou num dilema muito crítico. O senhor estava lá à frente da pasta de emprego da Prefeitura de Campo Grande. Como que foi esse desafio e a designação também para essa missão? Foi uma surpresa no momento em que o prefeito Marquinhos Trade me convidou para assumir a pasta. Certamente foi um desafio, Danilo, para todos, né? Para Campo Grande de um modo geral. Veja você... Tinha muita incerteza, né, doutor? Para todos. Veja você que quando a gestão do então prefeito Marquinhos Trade assumiu a Prefeitura de Campo Grande, eu me recordo que eram 116 leitos de UTI. E naquele período do pico da pandemia, a gestão municipal de Campo Grande chegou a contratar em torno de 335 leitos de UTI. E com um percentual considerável desses leitos ocupados por municípios circunvizinhos do interior, né? Então, o desafio na saúde, o desafio no desenvolvimento econômico da capital, porque todos os empresários, com a total incerteza, questão de emprego, foram os maiores números de entrada em seguro-desemprego aquele período de 2020 e 2021, e pouquíssimas ofertas de emprego na capital. Que o empresário trava, né, nesse momento. E o ponto diferencial é o gestor, porque à medida em que o gestor vai tomando as devidas precauções e ações repressivas, por exemplo, precaução foi, não sei se você se recorda, aqueles que vinham do interior para entrar em Campo Grande passavam por aferição de temperatura, né? Tinha uma barreira, né? Exatamente. Isso é uma questão preventiva. E Campo Grande foi uma das melhores capitais do Brasil quanto a medidas preventivas naquele momento difícil da pandemia. Então, tudo não era muito pensado, existia um comitê multidisciplinar para se ver isso, e são medidas que na época deu muita polêmica, mas depois a gente viu que foi estratégico para Campo Grande ter superado tudo aquilo. Talvez se não fosse aquelas medidas amargas, teria sido bem complicado, como foi em outras capitais, né? Exatamente. Campo Grande foi referência, foi uma das primeiras capitais do país, já em fevereiro de 2020, salvo engano, a adotar medidas com publicação de decreto. Eu posso estar enganado com relação à data, mas publicar decreto já com questão de flexibilização, né, restrição. Então, preventivamente, como eu havia dito, ela adotou todas as medidas.
chamou a sociedade civil organizada e de maneira mais contundente e repressiva na questão da pandemia, contratando leitos. Porque já havia uma demanda para esses leitos. E, obviamente, ninguém gostaria de deixar um semelhante sucumbir com falta de oxigênio, mesmo que não fosse daqui da nossa capital. Lembrando que naquela época não tinha vacina ainda, né? Então Não. aí, imagina a tensão que era, né? E tudo isso refletia no nosso mercado de trabalho, que foi quando assumi a FUNSAT em abril de 2020. Tem também a questão social, né? A FUNSAT é a Fundação Social do Trabalho. E aí a parte social também explodiu, outra demanda da galera, não só que perdia o emprego, mas que já estava na vulnerabilidade e afundou mais, e aí procurava o poder público nas suas instâncias para poder buscar uma ajuda. Quando conseguia, né? Porque imagina uma pessoa sem dinheiro para se deslocar até um prédio da fundação. Foi aí que nós ampliamos o horário de expediente, porque por força de um decreto, os órgãos públicos municipais estavam trabalhando até às 13. Nós ainda, na vigência do decreto, adotamos a postura de trabalhar até às 17h30, então aumentamos o expediente e, para e passo a isso, nós fomos para os bairros. E aí nós aumentamos a força da FUNSAT itinerante, remodelamos, convidamos outras pastas a transversalidade para somar, né? conosco, e aí já em 30 meses de gestão de FUNSAT, nós fizemos mais de 25 edições de FUNSAT itinerante. Afora as ações que você acompanhou e nos ajudou a divulgar na ocasião, como Estação Mais Emprego. Foram 3 edições. Foi um sucesso. Pelo que eu via nas imagens, na época, na edição da TV lá, era fantástico, assim, a adesão do pessoal na busca pelo emprego, né? Que eu acho que para a pessoa que ela está sem o emprego, sem a colocação e às vezes já está passando algum certo tempo e ela não consegue, é um drama na família, né? Um que tiver assim, às vezes se é a pessoa que dispõe o sustento para casa, afeta todo mundo, né? E aí, quanto mais tempo passa, mais difícil fica, né? A pessoa por mais que receba uma ajuda, né? É complicado, né? Ela vai convalescendo, né? Imagina você, a cabeça a 1000 por hora, as contas não param, a questão de subsistência, e aí a pessoa vai tendo um início de crise existencial, né? Afeta a dignidade, afeta, né? Então tudo isso vai somatizando e obviamente que o resultado não é dos melhores. E levar o prédio público, né? A ideia do prédio público para outros lugares, né? Levar até a população, aquela história do Maomé até a montanha até o Maomé. Isso ajudou muito a dar o resultado de contratações, né? Que hoje é continuada essa política, essa ideia e tal, mas lá naquela época acho que nunca foi tão falado da FUNSAT estar em outros lugares, nos bairros, quanto antes, né? Não existia tanto essa prática com divulgação forte na mídia, né? Todo município ele tem os seus graus de vulnerabilidade no seu seio social. E ele tem um público mais vulnerável ainda, que o pessoal que vive na franja do entorno da capital, né? Costuma se chamar de periferia, eu não gosto muito desse termo, mas essa franja social, ela por vezes ela é esquecida, sabe? Que lá é tudo mais complicado, né, doutor? É mais caro o Uber, se ele usar o Uber, o transporte coletivo é ruim. E só é visitado de tempos em tempos em período eleitoral. Então, quando o poder público, investido do seu compromisso de interesse público primário, ele está reafirmando seu compromisso de enxergar todos da sociedade, independentemente da classe social. Então, diante de uma situação de crise excepcional de pandemia, não, o poder público ele tem que reafirmar que ele enxerga assim o cidadão que está nessa franja social, nesse entorno. Então, nós não tivemos dúvidas de que essa ação não a fizemos em busca de números exitosos, eles vieram como consequências. Em 30 meses de FUNSAT, nós ajudamos a colocar em Campo Grande mais de 23 mil empregos formais, pessoas com carteira registrada. E dos mais diversos parceiros, setor de serviços,
setor de comércio, ora o setor de comércio contratava mais, ora o setor de serviço contratava mais. Mas sempre estimulando o setor, né? Sempre, e pedindo o apoio do empresariado e conscientizando o empresário que ele pode sim procurar o serviço público gratuito da FUNSAT para divulgar suas vagas, né? A gente sabe que tem uma série de empresas de RH contratadas para esse fim, mas o poder público também pode prestar esse serviço público com maestria, a nível de excelência. E é mostrar que o poder público pode ser parceiro no desenvolvimento da cidade, né? No caso do senhor, antes da FUNSAT, o senhor passa pela controladoria e ajuda na implementação da Controladoria Geral do Município, que é um órgão vital para a transparência, para a ouvidoria, para o funcionamento legal da maneira mais ordeira. O senhor, como advogado, como foi também essa experiência, que é mais uma situação de escritório, né, do que foi a FUNSAT, dessa questão mais humanizada, de ir até a população? Ali também o senhor tem um papel crucial para Campo Grande, que hoje está sendo colhido muitos frutos daquele pioneirismo lá em 2017. Foi uma grata surpresa, quando convidado à época pelo então controlador-geral, Dr. Evandro Bandeira. A controladoria ela não existia no município de Campo Grande, tinha um setor, salvo engano, dentro da Secretaria de Finanças, que era o controle interno, mas a Controladoria Geral do município de Campo Grande passou a existir com a publicação da Lei 5793, de 3 de janeiro. Uma capital não tem isso, né? Naquela altura. Campo Grande ocupava a 54ª posição no estado em nível de transparência pública, com uma nota abaixo de 5. Né? Para uma capital é difícil acreditar. E já em outubro de 2017, Campo Grande, pontuada pela rede de controle, passou a ocupar o primeiro lugar com nota 10 em transparência pública. Então tudo isso se soma ao esforço do gestor público, do prefeito, para que demonstre e apresente à população, e aí se submete ao controle social, à ouvidoria, porque o poder público ele deve se submeter ao controle social. Todos nós, cidadãos, temos o direito de procurar um órgão público e comunicar aquilo que a gente acredita estar em discordância com as regras da administração pública. Né? Participar da gestão, né? Embora a população às vezes se veja tão distante, ela pode participar da gestão. E o senhor fala isso com a autoridade que entende de gestão pública e entende de direito administrativo. Mas o direito administrativo, até quando o Dr. João Paulo Lacerda veio aqui, a gente falou sobre isso, que ele é meio uma coisa assim que é um mito, as pessoas têm um certo medo dele. Para o concurseiro é uma matéria difícil de estudar. Difícil. E para a população em geral também parece com a matemática, né? Todo mundo tem um certo receio do direito administrativo. Mas o direito administrativo está em tudo e é essencial para a vida das pessoas, principalmente para o bom andamento da gestão pública nas prefeituras, nos governos, né? E também na esfera federal. Como que é para o senhor também lidar com essa matéria que tem toda essa, como posso falar assim, essa preocupação das pessoas? Na verdade, ela é mais prática do que parece. Está no dia a dia daqueles que se propõem a prestação de serviço público num cargo de confiança, né, de direção, chefia ou assessoramento. Está no dia a dia do servidor público, né, no próprio trato com a coisa pública. O direito administrativo ele não é restrito apenas ao poder público, faz parte de todo um contexto da sociedade. E sem entender e valorizar e respeitar o direito administrativo, não tem como ter uma eficiência, né, nas coisas, no planejamento da coisa pública. Né? É capenga, né? Porque se os atos públicos, emanados obviamente do poder público, não se cingir, né? Não se orientar pelas regras constitucionais afetas à administração pública, com um amplo abarcamento do direito administrativo, esse ato certamente é levado de vício, nulo, podendo ser anulável. Né? Então, não há se falar em gestão pública sem observância das regras de direito positivadas no país. Né? Isso, doutor, isso vale até para as campanhas, né? Porque nas campanhas, às vezes, que nascem as promessas que não tem como ser cumpridas ou
são mal elaboradas, né, por falta de ter um olhar de um advogado que entende sobre isso e entende sobre o trâmite para a legalidade, né? E aí o próprio eleitor também não tem essa visão, infelizmente, mas assim, seria essencial que a própria assessoria dos candidatos fizesse isso, até para depois de um certo tempo poder falar, olha, conseguimos cumprir tantos por cento das promessas, essa gestão agora que está caminhando, né, para o final do segundo mandato, conseguiu isso, né? Num determinado momento, lá no primeiro mandato, mostrar que os compromissos que assumiu, mais de 80% foram cumpridos, né? Você sabe que você visitou um pouco lá atrás, aquele período que eu passei pela controladoria, o período que eu estive na Secretaria de Governo, como secretário adjunto, de 2018 a 2020, uma das atribuições que eu tinha era acompanhar a execução do plano de governo do Marquinhos. Então... Você era um fiscal da vitória. Da promessa que ele tinha feito, registrado no TRE e cumprindo com a sociedade. Então... A gestão do Marquinhos Trade, do primeiro para o segundo mandato, que eu estive, com apoio, obviamente, de outras pastas, eu tive o apoio do secretário Paulo Fernando, que é da GTEC, tive o apoio de todos os secretários que me recebiam, e nós figurávamos entre as 3 capitais do país que tinham mais metas cumpridas. Que legal. Desde iluminação isso é muito bom, pública, isso é importantíssimo. desde iluminação pública, asfalto sem buraco, né? Educação. E eu acompanhei aquela publicação que o G1 faz final de ano sobre as metas do Executivo. Nós acompanhamos aquilo muito de perto. A oportunidade que eu tive de conhecer toda a cidade, porque eu percorri as 7 regiões, onde houvesse uma obra pública, ali estava eu ajudando a dar um andamento naquela obra, comunicando com o secretário se estava faltando alguma coisa. Isso meio que o meio campo da coisa, né, doutor? Me deu bastante experiência nesse sentido e, sem sombra de dúvidas, fortaleceu o currículo, a minha história dentro da administração pública. Eu lembro quando eu encontrei com o senhor, em janeiro de 2017, né, era uma troca de prefeito, o primeiro mês do Marquinhos, e muita tensão no ar, porque infelizmente isso acontece no Brasil, da passagem de bastão vem um resto a pagar de mais de 150 milhões para o prefeito receber, que isso na época dava quase uma folha, né? E aí tem que ir lá o prefeito que entrar, né, camelar para poder botar as contas em ordem e tudo mais. E o Pedro Oceano Neto, que era o secretário de Finanças na ocasião, falou, calma, esse ano inteiro é de ajuste, não só no dinheiro, mas em todos os processos, mas depois a coisa caminha. E realmente caminhou, né? Infelizmente, bem no final desse ciclo teve a pandemia, mas mesmo assim tudo foi cumprido, né? A risca no planejamento. Hoje, como alguém que tem essa visão teórica, mas prática da política, né? Poucas pessoas têm esse ângulo que o senhor tem. Hoje o senhor, se a gente fosse olhar, é uma mão de obra muito qualificada para a política. O senhor conhece a parte prática, a parte popular da coisa e a parte teórica também, que é fundamental para errar menos. Por que é tão difícil no nosso país o planejamento dar certo ou o planejamento existir? É uma questão cultural ou é uma questão ainda da gente entender que a lei é mais para advogados e juízes e tudo mais, sendo que a lei ela tem que estar também na política, né? E está ali pronta para ser bem aplicada. Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, até para dar segurança para aquela obra finalizar, para o dinheiro público da obra ser o ideal e principalmente os serviços também ficarem contentes, né? Há pouco você citava, Danilo, a questão do direito administrativo, de toda a parte técnica que deve envolver uma gestão. Não apenas pública, uma gestão para empresa privada. Se você não se atentar à equipe técnica, a chance de você errar na execução de algum ato é muito grande, tá? Passa dos 50%. E ficar refazendo as coisas, né? E daí é importante, inclusive no período eleitoral, a sociedade como um todo entender aquilo que você disse. Se a promessa daquele candidato ela é execuível ao longo dos 4 anos, porque tem matéria de plano de governo que em 4 anos é difícil você executar, né? Mas é importante a sociedade saber se o conteúdo daquele plano de governo tem um mínimo de razoabilidade, tem um mínimo de
execuibilidade. E começa daí. Aí o gestor, ele tem que estar atento aos cargos, sobretudo de primeiro escalão, questão de liderança, porque não basta você ser um sorrisinho simpático e não saber fazer gestão. É possível se fazer política com técnica, é possível esse alinhamento. E às vezes nem sempre é possível amalgamar essas duas situações. É porque senão você paga às vezes para ter um artista lá, né? E o dinheiro público dos impostos, né? Todo mundo é muito sobrecarregado de impostos. E o interesse ele vai público estar primário, entendeu? Então veja que a capital é uma grande empresa. Ora se discute transporte público, ora se discute buracos, ora se discute saúde, crise de, como é que chama, que está aí agora, me lembra a palavra aí, está tendo agora um surto de... sim, mão, pé, boca de criança, de gripe também. Vai ter que editar isso aí, né? Não, tranquilo, esse podcast crise respiratória, lembrei. Então, o tempo todo, e o gestor público que tem planejamento, ele já tem que estar de sobreaviso, ele já tem que ter leito à disposição, ele já tem que ter um plano para mostrar para a sociedade. E a sociedade não tem tempo para esperar. Então, o gestor público tem que estar atento a isso aí. Gerenciamento de crise. O gestor público é um gerenciador de crise o tempo todo, o tempo integral. A crise vai estar em algum lugar, né? E se ele não está preparado? Aí, além dos problemas que já são corriqueiros, né, a crise se agrava. Se você não tiver uma contenção adequada e técnica e planejada, você vai sucumbir. Quem vai sucumbir não é o gestor, é toda a sociedade, porque se você não é um bom gestor, se você não é um bom jornalista, não adianta nada você ter uma equipe, né, nos bastidores. Porque tem o norte, né, tem que direcionar. E a coisa não vai fluir. A crise, ela acaba não sendo só para Campo Grande. Mato Grosso do Sul é muito mais que Campo Grande. Eu sempre falo isso aqui no programa. Até a maior parte da população está fora da capital hoje em dia. E esses conceitos que a gente tanto falou aqui também valem para o interior. Como que o senhor vê hoje esse intercâmbio de conhecimento, de informação, que também precisa ter para prefeituras do interior, e até no alcance das políticas públicas estaduais para o interior, para que a coisa também funcione lá, para que as coisas aconteçam da melhor forma? O gestor público ele tem que estar aberto a ouvir a demanda do interior, entender, porque eles passam por uma série de dificuldades em termos de qualidade técnica, às vezes, não dispõem de... Como Campo Grande tem, né, no caso. E sofre também com isso, né, que não significa que a coisa vai evoluir, mas para o interior as coisas são um pouco mais complicadas. É importante esse contato, essa aproximação, porque a soma de esforços faz com que Mato Grosso do Sul alavanque. Campo Grande pode comemorar bons números na geração de emprego, e isso também vai impactar no Estado. E o Estado ele tem mostrado, tem sinalizado de que bons investimentos aparentemente vão acontecer. Veja Ribas. Eu dou o exemplo de Ribas porque recebeu uma empresa, salvo engano, será a maior plataforma de celulose do mundo, que é de área construída. E a estrutura do município não acomodava todo aquele volume que veio. Tem que correr atrás, né? De gente para trabalhar, de infraestrutura. Aumentou exponencialmente o ISS, que é uma das principais fontes de arrecadação do município, ISS, IPTU, né? O município recebe outras verbas também, de repasses constitucionais, e IPVA, ele recebe uma parte. Mas a principal fonte arrecadatória do município é ISS-QN e o IPTU. E Ribas recebeu aqueles valores esplendorosos
mas carece de um hospital que possa atender todo esse volume, esse público que chegou no município. Até de uma ação da gestão pública com relação à empregabilidade, com tanto recrutamento acontecendo. O pessoal da Suzano nos procuraram várias vezes, foram parceiros da gente, conseguimos fazer algumas ações com eles, mas eles se mostraram bastante interessados no que a FUNSAT tinha à disposição, a carta de serviços da FUNSAT, para atender a demanda, porque tem muita vaga, e não se preenche todas as vagas, Danilo. Não se preenche. Esse é um dilema, né, doutor? Por exemplo, assim, todos os dias são anunciados milhares de vagas, 1.500, 1.600, 2.000 e tal. Ao mesmo tempo, talvez existe um gap da própria procura do público, porque não passa pelo órgão público, tanto a FUNTRAB quanto a FUNSAT, 1.200 pessoas por dia, né? A não ser nos eventos de mutirão, que aí realmente vai a galera até números maiores que isso acontece. E muitas vezes por cabeça dura do trabalhador, né? Ele fica batendo cabeça sozinho, ele fica correndo sozinho atrás daquilo ali, sendo que ele tem um parceiro público que pode o ajudar a ter resultados mais efetivos, até no primeiro emprego ou até no novo emprego. Porque hoje em dia tem muita vaga também sem experiência, né? E o órgão público está bem situado, está na área central, a FUNTRAB está na área central, a FUNSAT está na área central, mas depende ainda da conscientização do trabalhador. O senhor atuou muito em cima disso também, né? Você sabe que nós tentamos achar algo que pudesse demonstrar para a gente o que acontece que não consegue fechar essa conta. E chegamos a lugar nenhum, porque a questão é subjetiva. Não tem como o Luciano forçar o Danilo querer. O Danilo tem que querer. O emprego é muito isso, né? É o compromisso, né? Mas o que o poder público deve fazer e aquilo que está sob o seu controle? Objetivamente hoje, ofertar vaga, captação de vaga, ofertar vaga, fazer várias ações, porque aí o poder público está fazendo o seu papel, que é o que a sociedade espera. Agora, os fatores que fazem com que uma pessoa não busque uma oportunidade, não busque mudar de emprego, uma alternativa de qualificação, qualificamos, fizemos diversas ações. O próprio empresário treina, né? Na vaga sem experiência é o empresário que treina, né? Muitas vagas nós ofertamos, chegamos a ofertar mais de 40% das vagas diárias que não exigiam experiência. Agora, se a pessoa não quiser, não há como, né? Não tem como o poder público chegar lá e pegar na mão da pessoa a força, não dá, né? Mas oferta não pode faltar. O poder público, objetivamente, ele tem que colocar à disposição o serviço público para o qual sua missão foi pré-ordenada, como é a FUNSAT, criada por uma lei. O senhor fala assim, nesse mecanismo todo, a captação de vagas, que é um alinhamento com o empresário, ela acaba sendo o motorzinho da coisa acontecer, né? Porque se tem tanta vaga ofertada, vai sobrando vaga, tem que fazer uma ação itinerante para poder dar conta daquilo ali ser resolvido. Porque tem a pressa do empresário, tem a pressa da própria FUNSAT, se ela tiver com bastante vaga, e aí isso é todo um mecanismo, um trabalho para gerar pressa no trabalhador. Porque em algum lugar vai estar aquele cara que está precisando mesmo, que ele é correria e não vai ficar esperando. Agora, para os demais é uma questão de educação, né? Como o senhor falou, que parte de todo um sistema em geral no Brasil, que envolve uma reformatação, né, também, que ninguém vai buscar qualificação profissional se ele já não tem um anseio de qualificação na vida dele, desde cedo e tudo mais, e ele não acredita na qualificação, né? A imprensa tem um papel muito importante nisso, porque você começa, como gestor público, a procurar onde estão os gaps, esses hiatos, procurar a falha, onde está essa falha. O equívoco é nosso. Se tem vaga, se tem curso de qualificação. Curso bom. E a qualificação muda a vida do cara, se ele fizer. Entrevista passada aqui você fez com o Douglas. Sim. O Douglas eu levei para a FUNSAT durante a pandemia. Sim, que é um baita de um cara. Ele mesmo é o próprio RH, né? Ele já faz o curso e já encaminha já. Muito bom. O Douglas, a gente fez vários cursos de garçons.
com ele, lecionando pela FUNSAT. Fizemos um curso de introdução ao mundo do vinho, já para profissionais que trabalham na noite como garçons, para ter habilidade, ter, né, conhecimento do vinho, aquilo que ele está ofertando para o cliente. Valor agregado, né? Como ele falou tão bem aqui também. A imprensa dando cobertura, continuando naquele raciocínio. A imprensa sempre apoiou as ações da FUNSAT, amplamente, rede social da FUNSAT. Então você vai pegando os atores desse contexto todo, se não está no poder público, os órgãos de imprensa estão auxiliando, né? O local que as ações eram realizadas era de fácil acessibilidade. Era na perto da feira central ali, né? A Estação Mais Emprego nós fizemos ali, com ônibus, na época cedido pelo então secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, ônibus gratuito da Praça do Rádio, da Praça Ari Coelho até a plataforma da Esplanada. E de volta. E lá também é um grande modal, né? Ali todo mundo desce de ônibus, para chegar lá não tinha desculpa. Você sabe que naquela ação, naquela primeira, que deu mais de 1.500 pessoas, vieram empresários de Corumbá para ofertar vaga, olha isso, porque ele estava com dificuldade de contratar lá no município, e veio uma senhora da área de construção civil de Aquidauana, precisando de serralheiro. Então, não é por falta de alcance na divulgação da ação, porque nós alcançamos Corumbá, passou em vários canais. Doutor, lembrando que a grande magia do Estação, que é um projeto que eu acho que fica o carinho do Campo Grandense pela Estação, né, e um grande legado da passagem de quem esteve na FUNSAT na época, era o tchan da contratação imediata, né? Porque se a equipe de RH da empresa está ali, e a FUNSAT está ali, e o candidato está ali, existe mesmo a chance do cara sair dali empregado, dele voltar para casa dele com a carteira de trabalho e falar, consegui, né? Uma coisa que no dia normal não tem, ele pega a carta de encaminhamento, vai até a empresa, passa por uma entrevista, às vezes são várias fases. Ali não, ali é a fome com a vontade de comer tudo Nós junto. sintetizamos, né, todas as etapas e os candidatos já saíam dali com o exame admissional marcado, ele já saía dali feliz. Aí para o exame admissional, nossa, ele e todos nós que vimos, eu cansei de ver pessoas chorando porque não tinha perspectiva, né, passando necessidade extrema, sair empregado. Então, qual que é a satisfação para o senhor? Um cara assim, que entende tanto, que estudou tanto para estar hoje, podia estar na iniciativa privada, podia estar em outras situações, estava prestando um serviço para Campo Grande, ajudando, você vê essa transformação de vidas? Olha, mexe muito com a gente, mostra de que você, nesse contexto todo, você conseguindo mudar a história da vida de alguém, isso sem sombra de dúvida muda também a vida do gestor público, de toda a equipe, porque toda a equipe se emocionava, toda a equipe, a emoção de uma pessoa que conseguiu uma vaga de emprego, com perspectiva de pôr comida na mesa para os filhos, sem sombra de dúvidas, emocionava, e esse verniz da dignidade que a gente conseguia resgatar, esse brilho, sem sombra de dúvidas, eu acredito que a gente tem alcançado muitas e muitas pessoas, e como você disse, fica o legado, fica a história, a gente fica satisfeito em ouvir a história, e buscamos intensamente, durante o período que estivemos lá, a gente buscou intensamente a melhor maneira de alcançar os nossos semelhantes. Então, só o fato da gente, como poder público, mostrar que sim, nós nos preocupamos com você, você não é um esquecido social, né? Você não foi banido, estamos aqui, né? Eu vejo você. Você existe. Você existe, e a sua dor é a minha dor. Enquanto não resolver, não consegui nesse emprego, vamos tentar em outro. Então, foi essa soma de esforços. Eu sempre, em todas as falas que eu tive com a imprensa, eu gostava de enaltecer o esforço da equipe, e eu aproveito mais uma vez esse espaço aqui para lembrar do esforço da equipe da FUNSAT. Éramos 105 que lutou na pandemia. Éramos 105 que entendeu o papel que tinha na sociedade, né? Não foi o gestor
presidente, diretor-presidente Luciano Martins sozinho. A equipe entendeu o papel que tinha, né? De um lado a saúde se desdobrando e de outro lado função social do trabalho, que é o que dá, peraí, vamos acreditar, não convaleça, não, né, não vá sucumbir, nós estamos aqui para te ajudar. E assim, eu acredito que foi feito, eu acredito com todo respeito que esse período foi bastante exitoso para todos nós, para a gestão pública municipal, para a sociedade como um todo, e do ponto de vista individual, o currículo, não apenas com o cargo, mas com a função social que o cargo me proporcionou, certamente me fez muito... E na imprensa eu pude acompanhar isso e pude ver o quanto que esse registro foi bem feito, né, que foi muito bacana, e a gente estava sempre de portas abertas para acompanhar, porque sabia que era uma história bonita e uma história de superação, né? Hoje está na moda, o Brasil é um Brasil que está naquela crise da década passada, né, ainda sobrevivendo aí, muito por conta da política nacional, dividida, polarizada. É moda dizer que a melhor política social é o emprego, né, que não existe política pública melhor do que o emprego. O governo de São Paulo, né, que é o estado mais rico do Brasil, tem levado isso aí numa política pública bem severa do Emprega São Paulo, mas colocando os 6 vetores principais, né, que é o emprego da pessoa com deficiência, o primeiro emprego, a recolocação daquela pessoa que já está faz tempo tentando, a vulnerabilidade e até a questão do auxílio, tudo no mesmo pacote. Fazer tudo isso junto não é fácil, não é simples, o senhor passou por isso, né? E também enfrentou a questão da vulnerabilidade, que eu até falei lá no começo da entrevista, com um programa que ele nunca foi tão questionado, mas ele nunca serviu tanto para ajudar a população como foi o caso do PROINC, né? E tem gente que, olhando de fora, vai ser contra, tem gente que já passou por isso e sabe o quanto que transformou a própria vida, né? E a gente sabe que num país de tanta desigualdade é absolutamente necessário ter soluções assim, em qualquer escala, estadual, municipal, federal. Como foi também para o senhor lidar com isso, lidar com uma empresa dentro da empresa? Na FUNSAT tinha uma empresa, você tinha lá um setor que era gigante e fundamental, ainda mais na pandemia, que é o caso do PROINC, que o senhor ajudou também na mudança da lei, foi uma peça fundamental nessa engrenagem, que passou até a funcionar melhor depois da última mudança da lei. Nós tivemos um contato, eu tenho um carinho pelo programa, porque é um programa excelente, como você falou, um baita programa, alcança muitas pessoas. Com contrapartida de trabalho, né, de participação, de inclusão mesmo profissional. E nós fizemos tudo o que as regras de direito diz que o gestor público tem que fazer. Tem que se cercar de legalidade. Enquanto o poder público só faz o que a lei determina, o particular ele faz tudo o que a lei não proíbe. O poder público não, é só o que a lei permite. E assim fizemos. Fizemos alterações no PROINC, bem rapidamente eu te falo isso, para inserir um percentual de vagas para as mulheres vítimas de violência doméstica encaminhadas pela Casa da Mulher Brasileira. Nos cursos de qualificação, fizemos reserva de vagas para as mulheres vítimas de violência doméstica encaminhadas pela Casa da Mulher Brasileira. Nós fizemos apontar, antes da publicação da lei, um recadastramento total do PROINC, como regra de permanência, o CNIS, né, ou o CAD único, com o CNIS no CAD único, na Secretaria de Assistência Social. Para aquela pessoa que está precisando ser a pessoa que vai estar dentro do PROINC. Exato, fizemos um recadastramento. Percentual de vagas, sempre mantivemos dentro do limite da lei. O que mais que nós fizemos? Portal da Transparência, submetemos ao controle social da população as pessoas que faziam parte do PROINC. Foi a nossa gestão que fez publicar. Ou seja, toda a expertise que o senhor tinha lá na Controladoria, daquilo que o senhor passou, o senhor empregou a esse programa que é super importante e deu legitimidade maior ao programa, né? Claro que isso realmente não existia antes, como muita coisa não existia em Campo Grande, a própria Controladoria não existia. E depois, graças a Deus, o senhor vai para a pasta e pode levar toda essa condição nova para o PROINC, que não adiantaria nada vir se não viesse com uma lei nova também, né?
E por fim, exatamente, após todo esse recadastramento, portal da transparência, né? O programa de 2010. Sim. Precisava de uma sofisticação, né? Fizemos com o apoio da agência de tecnologia, eles nos elaboraram um painel de controle que eu acessava da minha sala, um percentual de homens no programa, percentual de mulheres, em que região do município, quantas pessoas, em que pasta. Então nós tínhamos todo um controle. E por fim nós modificamos a lei do PROINC em setembro de 2022, durante um convite do presidente da Câmara Municipal, Carlão, para que eu lá fosse, para ser ouvido acerca do programa e ser ouvido por todos os 29 vereadores. Para fazer o cadastro hoje tem que esperar publicar um edital, se inscrever no edital num processo seletivo normal, com lista dos aprovados, né, de quem foi selecionado, lista de espera. Registrado num dia grande, né? De uma forma muito Publicado clara. num diário, no órgão público, diário oficial, né? Legalidade, transparência, né? Então, tudo que tinha para fazer ao nosso alcance, não apenas no PROINC, em todo o contexto da FUNSAP, nós fizemos administrativamente, fizemos mudanças pontuais que deram efeitos muito positivos, fizemos alteração do PROINC, da lei que, do ponto de vista técnico e legal, uma lei com uma carga de moralidade pública muito forte. Então, de cada gestão que passou no município de Campo Grande, desde a criação da lei, deu sua contribuição, gostassem ou não dela, mas todas elas foram aprovadas pela Câmara Municipal e sancionadas pelo prefeito. E tem essa coisa também, o momento ele determina muito a configuração de uma lei, né, doutor? Como advogado, o senhor pode explicar talvez melhor isso, né? Cada momento tem o seu desenho social e isso determina também as legislações, né? A lei, ela veja você, o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002, para fins de sucessão, ele trazia, salvo engano, lá no artigo 1790, ele trazia o termo cônjuge, né? Os descendentes e o cônjuge. Não citava companheiro, né? E o STF, num julgamento incidental de inconstitucionalidade, julgou que esse artigo ele é inconstitucional, porque veja você, em 2023, desconsiderar o companheiro numa união estável da sucessão que lhe é legítima por conta de um termo. Então, o Código Civil de 2002, né, ele foi muito bem elaborado, pensado, melhor pensado que o Código Civil de 1916, que ele era muito individualista, o homem em si, né, para o Código Civil de 2002, que já não é um homem em si, mas um homem situado dentro de um contexto todo, não é só ele, e mesmo assim precisa de alguns ajustes em 2023, como eu dei esse exemplo. Então, uma lei, obviamente, que ela vai refletir aquele recorte histórico quando da sua promulgação. E é assim, mas uma vez alcançado determinado ponto de conquista para a sociedade, essa lei já não pode retroagir, né? Porque na Constituição se fala de efeito cliquet, como se fosse uma trava de um alpinista. Alcançou aquele ponto, a catraca trava. Você não pode mais votar. Não volte, não retroceda. E é assim também com a legislação que faz parte de todo o ordenamento jurídico do Brasil. É bom a gente sempre falar de futuro. E o senhor é um cara preparado para o futuro pelo conhecimento que tem, pela estrutura que tem, o arcabouço que tem de conhecimento, de experiência. Hoje, esses esforços que as entidades públicas de empregabilidade, né, no Brasil todo, existem várias, né? No interior são a FUNTRAB, tem as ramificações dela, mas em Campo Grande você tem a FUNSAT,
que é parelho, pau a pau com a Funtrab, e é uma concorrência até boa, né, de encaminhamentos. Elas estariam preparadas para um Brasil que ainda é difícil de enxergar, onde fosse mais fácil empregar? Porque ainda é muito burocrático empregar alguém no nosso país e muito caro também, né? A gente não conseguiu arrumar isso nos últimos anos, talvez a pandemia tentou destravar um pouco essa questão, mas depois da pandemia tudo meio que voltou ao que era antes. Porque isso ajudaria também a dinamizar a nossa economia, né? E principalmente abrir a cabeça das pessoas com relação ao momento hoje do trabalho, né? Não tem como você começar numa carreira e terminar na carreira. O senhor mesmo, como advogado, ao ir para a gestão pública, não exerceu só um papel. Você ficou em vários papéis. E até no último desafio, ficou desdobrado numa pasta que tem pelo menos 6 ramificações, né? Hoje em dia, a dinamicidade é a essência de qualquer papel social. E aí a gente ainda trava um pouco mais isso por conta dos impostos, da dificuldade que é você colocar alguém numa empresa, né? Começa pelo governo federal, Danilo. O governo federal ele tem que estar consciente de que é necessário esse equilíbrio, né? Esse estado impositivo, tributário, uma carga que sobreleva os custos de uma empresa, obviamente vai refletir na falta de abertura de mão de obra, né? O governo federal com esse papel principal, e aí eu cito a questão do Ministério do Trabalho e Emprego, que deveria ser mais ativo na participação com os órgãos relativos a emprego e renda dos municípios, dos estados, e juntos entender o contexto e buscar soluções viáveis. E eu, nesse período que estive à frente da FUNSAT, não vi isso da parte do Ministério do Trabalho e Emprego, o que obviamente não obstaculizou as ações da Fundação. A Fundação assumiu o protagonismo que lhe é próprio, entendemos o papel da FUNSAT na lei, foi criada para isso. Está fazendo? Não, não está fazendo. Por que não está fazendo? Identifica-se o porquê, então executa-se aquele... Mas num Brasil mais prático, um Brasil com a visão de emprego de primeiro mundo, esses resultados teriam sido muito maiores, né? Já foram grandes, ainda mais para a pandemia. Mas assim, num mundo mais prático, porque o grande mote do teu período lá, da equipe que esteve com o senhor, foi a aproximação com o empresário, né? E esse empresário, ele faz o que ele pode também, né? Ele é um cara pressionado também, né? No nosso país, né? Foi com aproximação com o empresário, mas resgatando aquele início de conversa que nós tivemos da pandemia, foi na confiança do empresário na gestão, adotando as medidas de combate à pandemia, ou preventivamente, ou mais repressivamente. De responsabilidade, né? De falar, não, peraí, o prefeito está aqui. Isso faz com que gera no empresário um senso de confiança na gestão pública. Vai fechar, não vai fechar, vai fechar, não vai fechar. Todo dia tinha uma live. Você se recorda disso? Lembro. Passando os dados. O mercado não fechou. Foram flexibilizados horários. Teve um período em que o Estado impunha uma bandeira cinza. O governo municipal questionava, achava um equilíbrio. Não se... Foram 310 mil restaurantes em São Paulo durante a pandemia que fecharam. Lá a tragédia foi enorme. Campo Grande teve, sim, alguns impactos, mas foram mínimos, perto de outras capitais. Então, isso fez com que o empresário criasse essa confiança no poder público, e quando a FUNSAT ia até o empresário, ele já sabia um canal que ele podia acessar. Agora, o governo federal, por exemplo, nós temos 2 polos com dificuldade na questão de emprego, que é a gurizada dos 16 aos 25, e nós temos o público de 50 a mais. Esse inicial aqui, ele é inseguro, ele é inexperiente. Não fica muito na experiência, né? Mas também. Ele é muito ativo, ele capta rápido, ele desenvolve rápido. Às vezes ele não é proativo, mas ele capta rápido. Ele
pensa rápido. E nós temos o público de 50 a mais que é experiente, é resiliente. Esse público inicial já não é resiliente. Às vezes na primeira barreira ele já desiste. O público mais experiente já resiste mais, mas ele é menos tecnológico do que o outro. Ele já tem mais dificuldade para captar. Só que esse público de 50 a mais, ele já vira um problema de saúde pública, Danilo. Por quê? Porque ele sofre o etarismo, o preconceito pela idade. E o desemprego, como a gente já conversou aqui, a falta dele, na verdade, né, a falta do emprego, o desemprego, ele desmotiva, ele tira o brilho, ele deprime, a pessoa se fecha. Imagina isso com um público de 50 a mais. Um médico americano fez um estudo da década de 60 criticando essa questão do etarismo, que é uma questão de saúde pública. Esse pessoal suicida. E mais que ter o dinheiro no final do mês é a ocupação, né? É o orgulho da ocupação, né? Se sentir útil. Nem que ele te traga uma caneca d'água. Então veja que... A referência social, né, doutor? São muitas as demandas que poderiam otimizar a questão de empregabilidade. Então nós temos todas essas fragilidades sociais, ora por conta da idade, ora por conta do preconceito de raça, de cor, de gênero também, né? De gênero. Então, o governo federal ele tem que ter um olhar atento, olhar com acuidade, com profundidade a essas situações que refletem na ponta. Refletem na ponta. O empresário tem que ter... Não é só o poder público, o empresário também ele é responsável. Pega uma empresa que tem um turnover alto. Alguma coisa tem, né? O que está acontecendo com essa empresa que não para ninguém? O empresário também tem que se qualificar, o empresário também tem que se adaptar ao recorte histórico que ele está vivendo. Não é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não dá para ser baby boomer, né? Vai morrer, vai sucumbir. Tão instável, né? Vai sucumbir. Então o empresário ele tem que estar atento às mudanças e querer mudar. É por isso que alguns empresários contratam um CEO, um gestor, e não dura muito a relação deles, porque o CEO vai chegar e vai falar assim, olha, esse caminho aqui pode ser interessante. É ousado, mas o resultado pode ser melhor. Ah não, eu sempre fiz assim, vou por aqui. Tá, mas aqui você vai ser mais do mesmo. Mas eu sou tradicional, ortodoxo. Então não vai ter problema. Então, respondendo aquela sua pergunta, que é complexa, as fundações estaduais do trabalho, as casas dos trabalhadores nos municípios, alguns não têm, as fundações sociais do trabalho das capitais, eles precisam de um posicionamento, de uma postura de protagonismo do governo federal. Se o governo federal não se posicionar, não se atentar para as minúcias que envolvem o desenvolvimento não só econômico, o desenvolvimento econômico, né, como mola propulsora da economia, ele alavanca uma série de outras coisas. Então, E desafios sociais também, né? O senhor falou de Ribas, é bem claro isso, né? Vem o desenvolvimento econômico, mas com ele vem um monte de preços. Mas e aí, o prefeito está preparado? Tem uma equipe técnica, não no sentido de questionar a qualificação dos que lá estão. Ele tem um número suficiente de técnicos. Porque não adianta ele pensar em pavimentar, por exemplo, pavimentar as ruas, mas ele não fez drenagem. Opa, já tem um problema estrutural de planejamento aí. Se eu não fiz a drenagem... Que pode ser um problema legal também para ele no futuro, né? Lei de improbidade, a depender se foi dolosamente, se teve dolo específico. Lei de responsabilidade fiscal. Então... São uma série de fatores que compõem todo esse Estado brasileiro, que começa pelos municípios. Você sempre soube desse posicionamento municipalista que tem,
Porque o Brasil começa pelo município. André Franco Montoro, que foi governador de São Paulo, já dizia: as pessoas não moram na União e nem nos estados, elas residem nos municípios. E é lá que tudo acontece. E o Danilo, ele mora na rua tal, número tal, do bairro tal. A segurança pública começa na rua do Danilo. A iluminação pública começa na rua do Danilo. O comércio local, muito forte nas regiões de Campo Grande, começa no município, no bairro, que faz a região, nos bairros que fazem a região, as regiões que fazem o município que dá sua contribuição de imposto para os estados, os estados que dão sua contribuição de impostos para a União. Para a União. Que é a história do mais Brasil e menos Brasília, né? Que às vezes vai tudo para lá, para voltar, é picado, é difícil, né? Então, o governo federal ele tem que ter essa atenção básica mesmo para a questão de emprego e renda, como um todo. Está se falando em âncora fiscal, está se falando em regras tributárias. Entender que tudo isso traz efeitos. E nessa questão de emprego, nós temos tudo isso que nós já falamos aqui. Idade dos mais novos, os mais de 50 que podem contribuir muito, muito. Mas veja você que o STF não diz que é constitucional uma pessoa aposentada compulsoriamente. Se, por exemplo, você é prefeito, eu estou com 75 anos, tchau, você pode me nomear secretário. Veja, o STF, quando ele acolhe como constitucional a contratação de alguém que foi aposentado compulsoriamente, ele atende essa questão do fator. É porque hoje em dia mudou social. Também, né, doutor? Às vezes o cara com 60, 70, ele está com pleno vigor, né? Ele tem como colaborar, ele tem uma cabeça diferenciada. E reflete na saúde pública, como nós falamos. É uma questão de saúde pública. Um cidadão, um elemento da sociedade adoecido, é a mesma coisa de guerra. Sim. E aquilo se prolifera. Mesma coisa de guerra. Para o inimigo, é mais fácil para ele, estrategicamente, ferir um dos nossos do que bater. Porque um ferido vai ocupar mais 3, 4 para carregá-lo. Pois é, verdade. Né? Dentro daquelas molduras de guerra tradicional antiga, as guerras modernas, obviamente. Mas pegando esse exemplo, um antigo da Guerra de 42, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, um ferido do inimigo é melhor do que um abatido, porque o abatido ele fica e a marcha continua. Vai paralisando aquela estrutura. Não, exatamente. Você vai minando o opositor, vai minando o inimigo. Então, o governo federal tem que assumir esse protagonismo, se responsabilizar e participar ativamente da fiscalização, mas não no caráter punitivo sancionatório, na fiscalização de como estão as fundações dos estados, dos municípios, as casas dos trabalhadores nos municípios. Para que a política pública aconteça de verdade. Para entender o que é possível fazer, quais as medidas a serem adotadas, certamente os números serão melhores e mais expressivos. Doutor, obrigado. Uma honra ter o senhor aqui. Sempre bom conversar com você. Excelente a tua vida aqui. Acho que essa entrevista ficou até melhor do que as anteriores. Hoje o formato do programa ajuda. Te desejo toda a sorte do mundo aí e que o senhor possa contribuir ainda mais, porque o senhor é um cara diferenciado. Acompanhe nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem as entrevistas completas e os cortes e também muita coisa na rede social da MS Dia, lá no Instagram e no Facebook do jornal. Até a próxima.